Deixa eu adivinhar, você já leu livros de autoajuda que te prometiam fórmulas rápidas e extremamente motivacionais para alcançar um objetivo específico, ou melhor ainda, para mudar a sua vida por completo. E mesmo depois de ler 1, 2, 3 ou até dezenas desses livros, absolutamente nada mudou na sua vida. Pois é, em algum momento da minha vida eu também já me senti assim. E foi nesse momento que eu optei por ler mais livros de ficção, porque esses sim podem me fornecer conteúdo para o meu desenvolvimento. Eu sei que isso pode parecer estranho e até contraintuitivo para a maioria das pessoas. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você deve trocar os livros de autoajuda por ficção. A verdade é que a maioria dos livros de autoajuda são extremamente sedutores e atraentes. É claro que eu gostaria de resolver a minha vida em apenas 5 passos, mas a vida não funciona assim. Além disso, a linguagem que esses livros utilizam é extremamente simples, objetiva e muito entusiasmante. Então parece que você realmente encontrou o pote de ouro no fim do arco-íris. Você pode ter uma falsa sensação de motivação. Motivação entre muitas aspas. Acompanha comigo esse raciocínio. Se a gente for pesquisar, nós vamos encontrar que a motivação é um combustível psicológico que nós precisamos para conseguir fazer as nossas tomadas de decisões e executar as nossas ações. Em resumo, é o motivo que você precisa para a sua ação. Só que isso é extremamente individual. E é muito difícil acreditar que um livro, uma página, vai conseguir te dar um motivo para fazer isso. Eu quero que você entenda que a sua motivação verdadeira vai vir de pensamentos e reflexões internas, e não de um entusiasmo momentâneo ou uma grande empolgação causada por um livro que você acabou lendo. Então, para isso, você precisa aprender a construir as suas próprias reflexões. Então, a sua verdadeira motivação vai vir quando você tiver muito claro na sua mente quais são os seus valores, quais são os seus porquês, o porquê de você tomar cada decisão na sua vida. A autoajuda moderna foi bastante promovida junto com a cultura do seja produtivo a qualquer custo. E aí, tudo na nossa vida se torna um passo a passo. Se você fizer o passo 1, 2, 3, você vai alcançar aquele sonho como completo. A gente vê isso nos livros, nos vídeos e até na cobrança no mercado profissional, por exemplo. A autoajuda dessa forma, ela se alimenta da sua vulnerabilidade. Você tem um problema, você está vulnerável, então você busca soluções. Logo, você vira alvo fácil de gurus e promessas milagrosas. Um dos grandes problemas disso é que você tem uma ilusão de progresso. Você acha que só de estar lendo, você já está causando uma grande mudança na sua vida. Mas se você não, de fato, não fizer suas próprias elaborações e não aplicar aquilo na sua realidade, no que esse livro está te ajudando? E assim, eu não acho que a gente precisa banir todos os livros de autoajuda do mundo, mas a gente precisa entender que ele pode ser um gatilho para sua mudança, mas ele não é o motor da mudança. Você pode usar ele como uma faísca para começar a querer transformar alguma coisa na sua vida, mas não é ele que vai transformar a sua vida, porque você vai precisar de livros ou outros materiais muito mais profundos para te ajudar a te desenvolver alguma área da vida, coisas que permitem uma reflexão e construção da sua própria visão de mundo. Mas eu quero deixar ainda mais claro porque que eu acho que os livros de ficção são realmente libertadores para nossa mente. Eu sei que muitas pessoas pautadas no mundo da produtividade criticam os livros de ficção. Vai dizer, não, é uma perda de tempo você ficar lendo historinha, narrativa, coisas que não tem nada a ver com a sua vida. Talvez um romance, talvez livros de suspense. No que isso vai te ajudar? Quando o assunto é se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, mais cativante, mais atraente, os livros de ficção são melhores porque não nos entregam respostas prontas, mas eles nos ensinam a pensar, a refletir sobre assuntos que estão constantemente no nosso dia a dia. Relacionamentos, violência, emoções, autocobrança, isso tudo tá presente nos livros de ficção. E pra você não ficar com dúvidas, eu ainda vou te mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Cada pessoa que faz a leitura de um bom livro de ficção, ela tem um campo aberto e muito fértil para que os seus pensamentos aflorem. Então, por exemplo, quando eu leio um livro pautada na minha realidade, eu vou conseguir refletir alguns assuntos diferente de uma outra pessoa que pode ler a mesma obra e vai ter outras ideias, outros pensamentos. Além de que vai me fornecer conteúdo para ser uma pessoa mais atraente, para ter uma comunicação mais interessante, para ser uma pessoa que tem mais bagagem, mais repertório, porque esse livro me faz pensar. Tem uma citação de um autor que chama Haruki Murakami. Inclusive, ele tem obras maravilhosas. E na citação ele diz o seguinte: ler ficção nos permite viver o que nunca viveríamos, sentir o que nunca sentiríamos e compreender o que nunca compreenderíamos. E pra mim, esse é o ponto-chave. Na ficção, a gente consegue se ver nos personagens, ou a gente consegue ver a nossa realidade refletida ali. E isso faz a gente pensar muito, trazer muito pra nossa vida real e ficar digerindo aquilo por dias, até que você começa a mudar as suas atitudes baseadas nas suas próprias reflexões. E é isso, a reflexão faz a gente ir além do nosso universo palpável, além da nossa realidade mais próxima. Ela nos
nos infiltra no mundo onde a gente tem muitas possibilidades e a gente pode aprender com essas muitas possibilidades. Então agora eu sugiro que você escolha um livro de ficção para começar esse processo. Se você ainda não está acostumado com esse tipo de leitura ou com qualquer tipo de leitura, não comece pelas obras clássicas. Comece pelas obras mais comerciais, aquelas que já estouraram de vendas. Entra lá, olha quais são os mais vendidos em ficção, em romance, em suspense, de ficção policial. Isso vai facilitar seu caminho. Ai, Maju, mas eu não tenho ideia por onde começar. Então eu trouxe pra você 3 sugestões de livros que eu já li, que eu sou extremamente apaixonada. O primeiro deles é A Biblioteca da Meia-Noite. Eu vou tentar fazer um resumo sem dar nenhum spoiler. Na Biblioteca da Meia-Noite, nós temos a Nora. Ela tem uma vida de bastante angústia baseada nas suas escolhas. Então, escolhas das quais ela se arrepende. E essa angústia deixa ela cada vez mais cansada, mais sobrecarregada. Na Biblioteca da Meia-Noite, a Nora pode escolher outros caminhos e rumos para a vida dela. Então, ela muda as escolhas de vida e vê no que isso vai acarretar. Então, esse livro, ele vai nos tocar bastante na questão das escolhas de vida, do arrependimento e no próprio sentido da vida. E quando você lê isso, você começa a pensar na sua própria história, na sua própria vida. Pelo menos foi o que aconteceu comigo. E nas escolhas que eu fiz. Se eu tivesse feito outras escolhas, eu ia ter outros caminhos. Mas esse pensamento é válido? Qual é o sentido da minha vida hoje? Por que eu tomo as decisões que eu tomo? Por isso que eu recomendo esse livro fortemente. Não é à toa que ele é um dos livros que está muito em alta atualmente, um dos mais vendidos no mundo. O segundo livro que eu trago de indicação pra vocês é Antes que o Café Esfrie. Esse livro é um livro de uma autora japonesa, se eu não me engano, pelo menos ele é um dos mais vendidos no Japão. E ele tem até o Antes que o Café Esfrie 2, eu não sei se tem o 3, 4. Eu sei que ele tem a primeira versão e tem o número 2 já, que eu acho que é uma espécie de continuação da história. Eu só li o número 1 e ele me entregou bastante, fez também eu pensar muito sobre algumas questões. Ele tem até uma certa semelhança com A Biblioteca da Meia-Noite, mas é uma história que se passa numa cafeteria bastante pacata, digamos assim, no Japão, em Tóquio. Essa cafeteria, ela existe há mais de um século. E nela, reza uma lenda de que as pessoas podem viajar no tempo. Ai, que susto! Você quer me matar? Você quer me matar? Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ai, eu nunca assustei tanto na minha vida. Como é que a pessoa, ela abre a porta e ela fala assim... E eu tô falando ainda de viajar no tempo. Você vai me matar do... O livro é meio suspense. Ai, fiquei até mole. Depois do susto, vamos continuar. Eu até perdi o rumo. A história desse livro se passa numa cafeteria e que reza a lenda que nessa cafeteria as pessoas podem viajar no tempo. E apesar delas poderem viajar no tempo, isso não altera o presente. O que é bastante questionável, digamos assim. Então, por que eu gostaria de viajar no tempo se eu não posso mudar o presente? Então, também tem a ver com a questão do arrependimento. Eu fiquei bastante reflexiva sobre a questão de o quanto o momento presente ele é importante. Porque eu nunca mais vou poder mudar isso. E também nunca mais eu vou poder viver isso de novo. Apesar de no livro os personagens poderem viver, isso não é uma coisa real. Fiquei digerindo isso por muitos dias. Como eu tenho que dar valor em cada momento presente na minha vida, especialmente no dia a dia. Então eu também recomendo esse livro. E esse aqui, ele é legal pra começar porque ele é um livro bastante curtinho, ó. Ele tem só 207 páginas. E é de uma leitura bastante fácil, bem gostosinha mesmo. Eu recomendo. O terceiro livro é um dos livros que eu sou apaixonada. Sempre que alguém pede pra eu indicar um livro, eu indico esse livro. Porque ele é muito interessante, eu não vejo muita gente falando dele. Faz a gente pensar muito em coisas que eu não vi em outros livros até agora. Que é a questão das emoções. Mas não é que outros livros não me façam pensar nas emoções. Mas é que é de uma maneira muito diferente e que inclusive poderia ser uma história real. E é um livro que você pega e você perde a noção do tempo, assim. Porque a história realmente te prende bastante. Que é o Amêndoas. É um livro de uma autora coreana e ele conta a história de um menino que ele tem um problema neurológico, uma região do cérebro dele tá suprimida. E especialmente essa região, que eles vão dizer no livro que chama amêndoa, ela é a região responsável pelas emoções. Então esse menino, ele não sente nenhuma emoção. Seja medo, alegria, tristeza. E como isso impacta diretamente na vida dele. Quando as pessoas esperam que ele esteja triste com uma situação, ele não consegue ficar. Uma situação que é muito impactante na vida dele. Ele não consegue ficar triste, ele não sabe o que é isso. E como isso vai impactar na forma também como ele se relaciona com as outras pessoas. Eu recomendo esse livro assim, de olhos fechados. É impossível você não gostar desse livro. E aí, a partir desse livro, eu fiquei semanas pensando como é importante a gente dar espaço e sentir cada emoção que o nosso corpo tá nos mostrando. Você tá triste? Fica triste, reflete sobre a tristeza, reconhece o porquê disso, o que você pode fazer pra não sentir isso de novo. Mas acima de tudo, dê valor à sua emoção. Não tenta suprimir e ignorar ela. Foi isso que ficou muito claro, assim, pra mim, a partir desse livro. E eu fiquei digerindo isso por semanas. E sempre que eu tô numa situação que a minha emoção, ela tá querendo falar mais alto, eu lembro desse livro e eu penso, não vai ignorar a emoção, ela é importante.
mente. Lembra lá do menino do amêndoas? Eu recomendo muito esse livro, por favor, coloca ele na sua lista. Ele também é pequeno, ele tem 286 páginas. Então pode colocar na sua lista. Tem essa capa aqui, ó. E se você se interessou por algum desses 3 livros, eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra você ver mais informações. E se quiser comprar também, eu deixo o link aqui na descrição pra você. Uma outra dica que eu te dou é que, além de fazer a leitura do livro de ficção, é que durante ela você pode anotar, se achar interessante, os sentimentos que aquela leitura tá te trazendo, quais reflexões você tá fazendo a partir daquilo. Ah, então pensei em tal coisa. Anota, legal. Grifa o trecho, faz uma setinha. Eu acho que o livro, ele precisa ser explorado. E uma terceira sugestão que eu faço é: leia pelo prazer do momento. Leia sem um objetivo específico. Leia sem esperar uma grande transformação no final da leitura. Até porque esse não é o objetivo do livro de ficção. Então, por exemplo, você vai ler Amêndoas. Eu quero saber controlar as minhas emoções o máximo possível. Não é assim que funciona. Na ficção, você vai ter que deixar os pensamentos aflorarem. Então, não vai pro livro com um grande objetivo. Vai pra leitura esperando o prazer do momento e deixa que as ideias, os pensamentos aflorem em você. Não vai com uma grande expectativa, porque isso vai fazer você ficar buscando no livro uma informação que às vezes não tá escrita ali de uma forma objetiva. Isso inclui não criar uma competição consigo mesma de terminar esse livro o mais rápido possível. Aproveita o momento da leitura. Não é a velocidade com que você tá lendo, o número de páginas por dia que você tá lendo, que vai transformar a sua vida. É o quanto você consegue usar aqueles conhecimentos que você tirou daquela leitura. E aí, a minha última sugestão é: repita esse processo com frequência. Lê um livro, digere ele, faz as anotações. Quando você terminar, deixa passar uns dias, depois começa outro e por aí vai. Você vai perceber que você tira muitos ensinamentos dos livros de ficção. E que esses ensinamentos, eles afloram na sua própria mente, sem alguém precisar te dar uma receita pronta pra isso. Sério, incluir os livros de ficção na minha rotina foi uma das melhores escolhas que eu fiz até hoje. E eu não abro mão. E aliás, sempre que eu tô me sentindo um pouco perdida, eu vou atrás de um livro de ficção. Porque aquilo me faz voltar aos meus próprios pensamentos. Agora eu quero saber, me conta aqui nos comentários qual vai ser a sua próxima leitura. Comenta aqui também sugestões de livros que você já leu, que te fez refletir alguma coisa da vida real. Eu também quero saber, eu adoro receber sugestões de livros e eu tô sempre consumindo, comprando livros novos, porque pra mim isso é essencial na minha rotina. Então compartilha comigo quais leituras você tá fazendo nesse momento, você já fez. E pra finalizar, eu gostaria de trazer a citação de um autor de livros de ficção. Ele vai dizer: os livros de ficção não nos dizem o que pensar, eles nos ensinam a pensar. E eu faço dele as minhas palavras. É por isso que eu prefiro livros de ficção ao invés de livros de autoajuda. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ainda tá preso nos livros de autoajuda e se inscreve no canal pra gente continuar conversando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau!